O leite materno é o melhor e mais completo alimento para o bebê. Se todos os bebês fossem alimentados exclusivamente com leite materno durante os primeiros 6 meses de vida, seria possível evitar a morte de mais de 1 milhão de crianças por ano no mundo todo. Os conselhos básicos deste vídeo podem ajudar a evitar essa ameaça e a proporcionar o crescimento saudável da criança. Amamentação, por que amamentar? Amamentar, dizem que é um ato de amor e nós concordamos com isto. No leite materno que sai da glândula mamária estão contidos todos os nutrientes que o neném precisa para crescer e desenvolver. No leite materno estão os sais, as vitaminas, o açúcar que o neném precisa na exata quantidade para ele ter energia suficiente para engatinhar, para caminhar. E ainda estão as proteínas para ele ficar grande e forte, e estão as gorduras na exata quantidade que o neném precisa para crescer e engordar. E está uma substância que desenvolve o cérebro e dá inteligência para o neném, né? Para ele ser um cidadão o mais útil possível. No leite materno ainda está a água na exata quantidade que o neném precisa para hidratar o seu organismo. Em cada 100 ml de leite materno, estão contidos 87,3 ml de água e apenas o correspondente a uma colher cheia de substância sólida, que são as vitaminas, os sais minerais, os glicídios, as gorduras e as proteínas. O resto é água. Por que então, para que dar água, chá em mamadeira, se tudo que o bebê precisa está no peito? Ainda temos o valor imunológico. No leite da mamãe, da glândula mamária, está uma substância chamada IgA, que ela protege o neném de infecções, as mais variadas infecções. As mais comuns são a diarreia, infecções respiratórias e doenças de pele, mas ela protege de toda e qualquer doença. Tanto que a primeira vacina da vida da criança é o leite materno, é a mamada no peito, principalmente o colostro. Tem ainda o aspecto afetivo. Nenhum outro tipo de alimento substitui o calor humano da mamãe para o neném e do neném para a mamãe e do papai com o neném e com a mamãe. Esse aspecto afetivo, ele contribui muito para o desenvolvimento da personalidade do futuro cidadão que agora é o neném. A mulher que amamenta, ela não só dá comida para o seu filhinho, mas ao mesmo tempo ela dá agrado, ela dá afeto, ela permite que o neném sinta as batidas do coração e o neném, por sua vez, passa calor para o corpo da mãe. Isto, para o neném, é uma grande impressão dentro da sua personalidade que ele vai levar para o resto da vida. Ele será mais calmo, mais tranquilo, mais esperto, mais seguro, mais confiável, ele desenvolverá mais a sua personalidade. O ato de dar a mamadeira para o neném é uma situação muito diferente, onde a mãe tem que deixar o seu neném muito distante para alimentar e ele deixa de ter esse contato, esse aspecto afetivo. Além de estar dando para o neném um alimento que foi feito para dar para outro filhote, que no caso é o bezerro, porque o leite da vaca, ele foi feito para criar o bezerro, assim como o leite da mulher, ele foi feito para criar o ser humano. Nós devemos levar em consideração 3 aspectos. A mulher deve querer amamentar, ela deve saber amamentar e ela deve poder amamentar. O que pesa, então, dentro das 3 situações, querer amamentar, poder amamentar e saber amamentar, depende de nós, da população de maneira geral, ensinar a mãe, que é o saber, ensiná-la as técnicas a amamentar. E o poder amamentar, que é verificar como é que estão as condições da mama e ensiná-la, se for o caso. E o querer depende dela. Como nós falamos, um dos aspectos a serem levados em consideração para o sucesso da amamentação é a mulher, o pai, o casal, saber amamentar.
Como a amamentação caiu do uso, ela deixou de acontecer durante muitos anos, as técnicas foram sendo esquecidas e agora precisamos trazê-las de volta. Nada melhor do que orientar cada casal, assim que o neném nasce já na maternidade, sobre as técnicas de amamentação. As técnicas são fáceis, são simples, mas elas devem ser respeitadas. Antes de mais nada, a primeira coisa que deve ser feita antes de amamentar o neném é lavar muito bem as mãos. Após lavar as mãos, deve-se pensar no ser humano, mulher, que vai amamentar. Então, ela deve estar numa posição confortável. A posição, quem escolhe é a mulher. Sentada numa cadeira, sentada na cama, com as pernas fora da cama, com as pernas apoiadas num sofá, não importa. De pé, se ela quiser, também não importa. A posição, quem escolhe é a mulher. Só que devem ser observadas técnicas que já vamos explicá-las. Ainda dentro do conforto da mulher, antes de amamentar, a mulher deve tomar um copo de líquido, de água, de preferência, porque o líquido favorece e facilita a descida do leite. Após isso, enquanto o papai segura o neném, a mamãe prepara o bico do peito para amamentar o neném. O bico do peito, ele deve ser macio, longo, e a areola deve ser macia também, porque senão o neném não vai conseguir colocar no peito todo o bico e grande parte da areola, que é o que vai facilitar para ele retirar o leite. O mamilo dela, por enquanto, está macio. É assim que deve estar a areola para o bebezinho poder abocanhar e sugar com facilidade. Quando não está macia assim, a mamãezinha e o pai também, com 3 dedos, devem pressionar a areola, coloca 2 dedos na parte de baixo e outro dedo na parte de cima, com movimentos de empurrar para trás e trazer para frente, espremer, né? E assim sai o leite. E esse leite, o que acontece? Esguicha o leite, né? E faz com que a areola fique favorável para o neném poder pegá-la. Em seguida, quando a areola estiver bem macia, tem que se preparar com o bico do peito, porque é o bico do peito que o nenenzinho leva para o céu da boca para ele poder retirar o leite. Assim, pinça o mamilo entre os 2 dedos e gira da direita para a esquerda, né, como se estivesse dando corda no relógio. O que acontece? O mamilo afina, alonga e fica mais fácil para o neném. É o que o pai e a mamãe devem fazer sempre antes do neném mamar. Muitas rachaduras acontecem porque eles não sabem que que essa técnica deve ser feita e tentam colocar o neném fica raspando a areola e o mamilo e acontecem as rachaduras. Também tem uma técnica muito importante que colabora para o sucesso da amamentação. O neném deve estar com a barriguinha dele voltada na barriga da mamãe. Como nós falamos, barriga com barriga. E o bico do peito do neném, o bico do peito da mamãe, deve estar bem posicionado na boquinha do neném. E ali ele está dormindo, esse neném agora, aí o neném é convidado com atrito do mamilo no queixinho do neném, então tenta acordar o neném para ele sugar. Neném sonolento não suga, neném dorminhoco não suga, neném chorão também não suga. Muito importante o neném assim ser preparado para a amamentação. Após ter preparado o bico do peito, é importante, então, avaliar a pega do neném. Pega é isto. O neném deve estar com todo o bico do peito na boca e grande parte da areola. No caso, o nenenzinho já pegou bem. Agora tem a outra parte, porque senão o neném pode cansar logo e deixar de sugar a mama, ele chupeteia um pouco e dorme. Para isso, a mamãezinha pode soltar esta mão, dar um abraço no neném, carrega as perninhas do neném embaixo do braço da mamãe, enquanto isso salta o narizinho, e saltando o narizinho, o que acontece? A mãe não precisa ficar segurando a mama para o neném mamar, mais juntinho do corpo da mamãe e solta um pouquinho este braço.
esta posição, além do neném estar curtindo a batida do coração da mamãe, o calor da pele da mamãe, o neném não está segurando a mama, ele está chupeteando a mama e ele não vai cansar, porque chupetear a mama, ele vai saber, isso a natureza preparou para ele. Só que segurar a mama, o neném cansa, acorda no intervalo curto, exige mais alimento e a mãe vai cansando. Então, essa é a posição correta. Ainda deve-se olhar o beicinho do neném na parte inferior. O beiço do neném deve estar que nem uma flor, voltadinho para baixo. Assim, mãezinha, olha. Voltadinho para baixo, assim. Quando não estiver, está exato aí. Quando não estiver voltado para baixo, com o dedinho, puxa o queixo do neném, ele se acerta e mama. Então ele retira, esgota de veras o leite da mãe, senão ele fica chupeteando. Outra coisa importante é olhar esse chacoalhar da cabecinha, ó. O neném está chacoalhando a bochecha, a orelha, o pescoço e a cabecinha. Isto quer dizer que ele está com todo o bico do peito na boca, no céu da boca, e ele está puxando o leite. Sempre deve olhar isto em casa. Se ele só mexe aqui, como se estivesse fumando, então o neném não está mamando. Então, olha, chupou só aqui, mexeu só aqui, o neném está como que fumando, ele está só puxando o biquinho e não está puxando o leite. Após mamar, todo neném deve eructar, ou arrotar, como os leigos chamam, que é a mesma coisa. O neném deve ser colocado de pezinho sobre o ombro esquerdo da mamãe ou do papai. Essa é uma tarefa do pai, de fazer o neném arrotar, né? É a maneira do pai participar, então, fazendo o neném arrotar. Todo neném deve arrotar. Ou ele arrota alto, forte, ou ele arrota que a mamãezinha só sente quando vibra as costinhas dele, ou ele arrota bem baixinho que a mãe e o pai não se dão conta. Mas o esforço do casal é para que o neném arrote bastante e após o neném arrotar, deve ser colocado para ele mamar no outro peito. Nem que seja só uns 5 minutos, mas mamar no outro peito ajuda o neném a fazer um intervalo maior entre uma mamada e a outra mamada. Assim que o casal souber que a esposa está grávida, a maior preocupação será não com o bercinho, a roupa do neném, mas sim com o restaurante do neném, com a alimentação do neném, que é a glândula mamária. A glândula mamária, ela deve ser conhecida não só pelo tamanho. Mama grande não quer dizer muito leite, nem mama pequena quer dizer pouco leite. O tamanho da mama não interfere na produção do leite. Mas o bico, o tamanho do bico do peito, é muito importante ser conhecido pelo pai, futuro papai, e pela futura mamãe. O bico do peito deve ser longo o suficiente para o neném poder tracionar, levar o bico para o céu da boca. Plano, o mamilo já atrapalha a amamentação e voltado para dentro também. O casal deve também ver a elasticidade do bico do peito da mulher. A elasticidade, ela deve ser similar a uma mola de caderno, com um vai e vem. Ao ser tracionada, a pele da areola, da mama, ela deve ter este jogo. Se tiver esse jogo, o nenenzinho suga o mamilo, leva para o céu da boca, pressiona a areola e retira o leite. Também o casal deve se preocupar quanto à cor do bico do peito da mulher. Quanto mais clara a mulher, mais facilidade ela tem para fazer rachaduras. Quanto mais escura a mulher, menos facilidade de fazer rachaduras. Depois de reconhecer o tipo do peito, quanto à cor, quanto à elasticidade e quanto ao comprimento, aí o casal deve ser ensinado a fazer os exercícios. Para cada tipo de peito, nós temos exercícios recomendados. Assim, para mamilos planos ou mamilos curtos, como é o caso aqui, o reconhecimento do mamilo dela é um mamilo plano, porque plano ele não tem nenhuma saliência, não tem como nem apoiar a linguinha para levar no céu da boca. Este mamilo deve ser muito preparado durante a gravidez. Então, o mamilo é plano,
quanto à elasticidade, se ele é plano, quase não tem elasticidade, mas é um mamilo que deve ser trabalhado. Trabalhado de que forma? Tem vários exercícios que essa mamãezinha pode fazer para que o neném possa ter um suporte suficiente. São vários. Um deles é colocar os 2 polegares ou indicadores, um em cada lado da areola, tracionar para cima e pressionar na parte interna, tentando colocar o mamilo entre os dedos. Em sinal de cruz, ou seja, lado superior, na lateral, mas também em X, que é na oblíqua. Assim faz tração sobre todas as fibras que estão por debaixo da areola. Numa verdadeira fisioterapia, as fibras alongam e até o final da gravidez ela vai ter um mamilo suficiente para o neném sugar. Outro exercício é, com a ajuda dos 3 dedos colocados num triplé, um distante do outro, onde termina a areola, os dedos são posicionados onde termina a areola, pressiona a areola entre os dedos e gira como se estivesse girando um parafuso. Este movimento rotatório faz com que as fibras curtas que estão embaixo da areola alonguem e fiquem um suporte necessário para o bebê mamar. Até a hora que ele nascer, ele tem um suporte para mamar. Outro terceiro é esfregar o mamilo entre os dedos. Então, agora, os 2 dedos indicadores são colocados logo onde termina a base do mamilo, aperta o mamilo entre os dedos e faz movimentos de vai e vem e puxa para fora. Movimentos de vai e vem, puxa para fora. Muda de posição dos dedos, de cima para baixo e traciona, puxa para fora. A mesma coisa, melhora a elasticidade, alonga as fibras e forma mamilo para a sucção do neném. Um quarto exercício é com uma única mão, com o dedo indicador e o polegar, traciona um pouquinho o mamilo e gira como se estivesse dando uma corda no relógio, né? Faz e puxa, faz esse movimento e puxa. Estes são os exercícios que nós recomendamos a todas as mães. Porém, nós conhecemos que nem todas as nossas mães brasileiras, elas têm tempo para fazer os exercícios ou elas conseguem aprender os exercícios. Então, nós criamos ou estamos adotando o uso de um sutiã comum, a partir de um sutiã comum, que tenha as costuras na base do sutiã. Nós medimos esse sutiã na mulher, com uma ficha telefônica ou vale transporte colocada bem no meio do mamilo, o mamilo aqui, está aqui, né? Colocamos esta ficha, aí nós riscamos com uma canetinha, fazemos uma circunferência. Em cima da circunferência, nós fazemos um alinhavo, ensinamos, né, fazer o alinhavo, um alinhavo para deixar firme o tecido do sutiã e com linha da mesma cor ensinamos o casal, a gente sempre fala da mãe, né, mas é o casal, ensinamos o casal a fazer um reforço em volta desta circunferência, como se fosse uma casinha de botão. Depois de feita todo o desenho, todo o bordado, corta no meio e aí tem-se o chamado supretrauma, que é o sutiã preventivo de traumatismo mamilar. A mulher usa durante a gravidez e todos os exercícios que são ensinados para ela fazer com a mão, praticamente este sutiã os faz. Agora, levanta. Então, o sutiã, ele mantém o bico do peito livre com o peso da glândula mamária, com
o passar dos dias, enquanto o nenenzinho cresce e se desenvolve no útero, o bico do peito vai fazendo, vai se fortalecendo, vai formando musculatura, vai alongando e vai melhorando a elasticidade dele também, e até o final a mamãezinha terá mamilo suficiente para o bebê sugar. Vamos ver agora uma situação de mamilo voltado para dentro, invertido. O mamilo pode ser invertido ou pseudo-invertido. Estamos aqui numa situação de um mamilo que, a priori, a princípio, ele está voltado para dentro. Num reconhecimento, nós vamos ver se com exercícios ele vem para fora, se ele reverte, ou se é um exercício, um mamilo chamado de rebelde. Nós temos aqui um mamilo que parecia ser invertido, que com exercícios ele vem para fora, mas que tem a papila, a ponta, muito larga. Este mamilo tem que ser trabalhado durante a gravidez, até esta ponta grossa aqui afinar e até este umbigo, que parece um verdadeiro umbigo, ele desaparecer. As técnicas utilizadas para alongar e para afinar o mamilo são as mesmas técnicas utilizadas para os mamilos planos. Além destes exercícios, a mulher deve tomar banho de sol no bico do peito à medida do possível. O sol fortalece a pele da mama e do mamilo e torna mais resistente para a pressão do nenenzinho a hora que ele mamar. A mulher não deve usar sabonete ou sabão na higiene diária da mama, que o sabão retira a oleosidade que protege o mamilo do peito para suportar a pressão da boquinha do neném na amamentação. E não deve usar cremes perfumados, nem sabonetes perfumados. Os cremes e os sabonetes perfumados, eles destroem a cor desta parte preta e deixam a areola mais favorável a rachaduras. Apesar da grande preocupação de muitos profissionais da área da saúde e do cuidado da mama e do mamilo pelos pais, mesmo assim são bastante comuns em nosso meio as chamadas intercorrências da amamentação. O que são as intercorrências? As relacionadas com a mama e o mamilo são mamilo dolorido, mamilo rachado, mama dolorida, mama empedrada e as mastites, que são mais graves. Quanto ao bico do peito, as alterações mais comuns são as rachaduras ou as escoriações. A escoriação é diferente de rachadura. A rachadura é um verdadeiro corte no bico do peito. Pai e mamãe notam que o peito partiu, que parece que foi passada uma faca. Escoriação é quando o bebê descasca o bico do peito. As duas situações são muito dolorosas. O que fazer para evitar e o que fazer para curar, o que é mais importante. Para evitar nova rachadura ou uma rachadura mais grave, deve-se ver junto à mãe a técnica que ela está utilizando, se ela está deixando o neném na posição correta, se o neném está com a barriguinha dele voltada sobre a barriga da mamãe, se a boquinha do peito do neném está bem posicionada no peito da mamãe. Então a gente deve checar primeiro a posição do neném. Se tudo está certo, a gente avalia se o tempo que a mãe deixa o bebê mamar é muito longo demais. A mãe não deve deixar o seu filho mamar num único peito mais que 20 minutos. Então, a cada mamada, o máximo que ela vai deixar de mamar é 20 num peito e 20 minutos no outro peito. Mais do que isso, a pele da mamãe não suporta o atrito do neném. Para curar as rachaduras existentes, para evitar rachadura existente, sol. A melhor coisa é o sol direto onde está a rachadura. Nas regiões onde não tem sol, orientamos o uso de lâmpada de cabeceira, não numa distância não menor que 2 palmos da mão. Isto dá mais ou menos uns 30 centímetros, né, de irradiação da lâmpada sobre o mamilo. Mais próximo pode queimar o bico do peito. Além do calor seco recomendado sobre a pele do mamilo, para recuperar o mamilo, nós indicamos medidas caseiras. Entre elas está o uso da banana. Na banana tem uma substância cicatrizante chamada de tanino. A banana tem que ser verdolenga,
estar um pouco verde, porque quanto mais madura a fruta, menos remédio terá. Como usar a banana? Descasca-se uma parte da banana, uma banana serve para vários curativos, uma parte da casca da banana, com uma colher retira-se e despreza-se essa membrana branquinha que só gruda no bico do peito da mãe e raspa-se bem fundo na casca. Quanto mais fundo, mais aguinha, e quanto mais aguinha, mais tanino, que é o remédio, né? Este remédio ou este curativo será colocado sobre uma gaze, sobre um papel toalha, sobre um lenço de papel ou sobre um trapinho também. E daí então colocado sobre o bico do peito rachado. Deve ter bastante polpa para atingir todo o bico do peito machucado, né, para o remédio fazer efeito realmente. Aí veste o sutiã e deixa esta polpa até a próxima mamada do neném. Na próxima mamada, quando o neném for mamado, retira esse curativo e joga fora. Outra intercorrência na amamentação é o engurgitamento mamário e a mastite. Convém diferenciar muito bem o engurgitamento da mastite. O engurgitamento mamário ou mama empedrada, ele acontece nas duas mamas ao mesmo tempo. As duas mamas ficam grandes, duras, doloridas e pesadas. Isto é engurgitamento mamário ou mama empedrada. Quando tem mastite, que não é o caso da mamãe, dá só numa mama, ou só na mama direita, ou só na mama esquerda. Fica vermelha a mama, fica aumentada de tamanho, ela fica enfebrada, isso quer dizer quente, a mamãe sente que a mama está quente e ela fica pesada, é muito dolorida também. Tanto o engurgitamento como a mastite pode dar gânglios, né? Pode dar gânglios engurgitados e pode dar febre também. O que fazer no engurgitamento mamário? É muito importante a mamãezinha e o pai serem informados que deve esvaziar a glândula mamária. A mama não pode ficar dura e para não ficar dura, a mulher e o papai junto, lógico, né? Tem que esvaziar. Para esvaziar a mama, começa-se sempre da parte preta aqui, que é a areola, e vai para o corpo de toda a mama. Com as duas mãos, acima da rodelinha, dá um pequeno empurrãozinho para trás e aperta. Olha como já saiu o leite. Empurra para trás e espreme. Não pode espremer o bico do peito que dói, tem que espremer lá no fundo. Conforme o leite vai saindo, vai espremendo mais no alto e o leite sai com facilidade. Quando o leite não sai com facilidade, tem que ser feita a massagem. A massagem sempre começando próximo à rodelinha preta. É desta forma, afundando os dedos, né? Afundando os dedos e fazendo movimentos redondos. Quando tem mastite, que tem febre, que está dolorida, que tem gânglios, mas só numa mama, além de continuar amamentando o bebê tem que ser amamentado, mesmo doendo, a mulher deve ser encorajada para isso, além de fazer as massagens sobre a mama, com a mão ou com o vibrador, além de retirar o leite que está preso, além disso, a mamãe e o casal é orientado a procurar um médico, para o médico, então, diagnosticar melhor a mastite para prescrever remédio, quase sempre anti-inflamatório e, por vezes, antibióticos. Cada vez que o neném mama e que não consegue retirar todo o leite, então o leite deve ser tirado com a mão, nada de bombinhas. Bombinhas que chamam, né, que são as esgotadeiras manuais, não recomendamos muito. E quem já comprou e que usa, deve saber usá-las de acordo, porque senão a bombinha arranca o bico do peito, a bombinha puxa o bico do peito, e o bebê não puxa o peito, não. O bebê leva o mamilo para o céu da boca e com os lábiozinhos ele espreme aqui a areola e tira o leite. É totalmente diferente. São muitos os tabus que atrapalham a amamentação das nossas mães brasileiras. Quando nós falamos tabus, estamos falando de informações sem fundamentação adequada.
Dentro desses tabus, as mães tentam obedecer o que os adultos, as avós, as tias e mesmo os maridos dizem para as mães que podem ou não devem fazer. Relacionado com a alimentação, a mulher pode comer tudo o que ela sempre comeu antes e que não fez mal, sem ter a preocupação de que o alimento interfira no leite materno, ou na produção do leite, ou na qualidade do leite, ou nas cólicas do neném. O que de fato pode fazer mal para o neném, pode dar cólica, é o excesso de chocolate. Chocolate tanto em barras como em pó, esse chocolate utilizado para fazer pudim, para fazer flans, para fazer leite com chocolate, né? Até 30 gramas por dia de chocolate a mulher pode comer sem a preocupação de que faça cólica no neném. Para ter uma ideia, 30 gramas é um bombom, 30 gramas é uma fatiazinha daquela barra de chocolate, aquela barra grande de chocolate, um gomo daqueles é igual a 30 gramas. E 30 gramas ainda são 2 colheres de pó que a mulher pode usar para fazer o chocomilk, que chamam, né? Outra coisa que pode fazer mal para a mulher é que ela deve evitar durante a amamentação é o excesso de sal, o excesso de açúcar e o excesso de massas, trigo e derivados. Nós falamos os 3 pozinhos brancos: sal, açúcar e trigo e seus derivados. O excesso de açúcar pode dar cólica no neném, o excesso de comidas salgadas, né, salames, queijos, isso pode reter o líquido no organismo da mulher e dar pressão alta, além de atrapalhar o rim do neném também. E o excesso de massas, trigo, derivados do trigo, a mulher pode engordar e podem culpar todas essas intercorrências, por essas intercorrências podem culpar o leite materno. O que mais que a mulher deve evitar durante a lactação? Ela deve evitar bebidas alcoólicas, porque o álcool ele pode diminuir o tamanho dos vasos da produção do leite, né? O leite pode ser produzido em menor quantidade. Ela deve diminuir ainda ou evitar o fumo. Ela deve estar longe de pessoas que fumem, ou dentro de casa, onde tem um nenenzinho, onde tem uma mamãe amamentando, não deve ter ninguém fumando. Os fumantes que se retirem da casa. Ainda ela deve evitar alimentos picantes, pimenta, condimentos de maneira geral. Isso não faz bem para ninguém, muito menos para uma mamãezinha que está lactando. Então, ela deve comer o quê? Ela deve comer de tudo, mas principalmente bastante verduras, ela deve comer bastante frutas. Ainda quanto a tabus da amamentação, além da comida, tem pessoas que culpam a glândula da mamãe pela diminuição da produção do leite. Devemos ter certeza e saber informar as mães que tem 3 momentos na vida da mulher em que o leite diminui enquanto ela está dando de mamar, né? Em torno de 15 dias, toda mulher sente que o leite diminui um pouco. Em torno de 35, 40 dias, a mulher sente que diminui o leite novamente. Em torno de 90 dias, novamente. Estes 3 momentos têm justificativa fisiológica. Em torno de 15 dias, a mulher está se acertando com essa nova situação. E pelo estresse, pelo medo de não dar conta, por, assim, descontentamentos ou desconfortos, o leite diminui um pouco, só que ele volta. Em torno de 35 ou 40 dias é o término do resguardo. Os hormônios se reequilibram e mexem no hormônio da produção do leite também. Diminui, mas já volta. Em torno de 3 meses, o neném já está grande, já fica acordado mais vezes no dia, mais horas no dia, e ele requer um volume maior de alimento. Também diminui a quantidade. O que fazer nesses 3 momentos? Nada de chupeta, nada de mamadeira com outros leites, nada de chá, nada de chuquinhas. O que fazer então? O bebê deve ser levado ao peito para ele mamar mais vezes no dia, por um tempo mais longo, que ele estimula a glândula mamária e o leite volta na quantidade que o neném precisa. A mulher tem que ter confiança, ela e o esposo. Ter confiança na produção do leite, na capacidade de produzir o leite, que o leite vai retornar ainda. E ela deve tomar muito líquido. O que é o muito líquido? Pelo menos 3 litros de líquido por dia. Não esquecendo que o melhor líquido que nós temos ainda é a água. Mas pode ser chá, pode ser sucos, pode ser caldos de sopa, gelatinas, o que o casal tiver em casa disponível, que a mulher gostar de tomar. Temos ainda o tabu passado, assim, que o leite é fraco. Deus seria muito imperfeito se ele tivesse feito um leite fraco.
Se a mulher tem capacidade de criar um filho forte e robusto, ela também tem capacidade e condições de produzir o alimento que esse filho precisa. Então não existe leite fraco. Existe sim leite diferente de um dia para o outro, de um horário para outro. Tem o leite mais claro, tem o leite mais escurinho, tem o leite mais branquinho, mas isso depende do momento que o neném vai mamar. E ele será tão bom quanto o leite das outras cores na mesma mamãe. Temos o tabu ainda que o leite da mulher faz mal. Quem disse que o leite da mulher faz mal? Não faz mal. Temos pouquíssimas situações em que pode fazer mal, que aí o pediatra analisa muito bem o nenenzinho, faz exames para ele chegar à conclusão se de fato o estômago do neném não consegue digerir o leite. Mas isso é muito raro, isso não é coisa do dia a dia. E ainda temos o tabu que dizem que a mama pequena produz pouco leite. Não, isso é inverídico. Tamanho da mama não diz quantidade do leite. Mama grande não quer dizer muito leite, nem mama pequena quer dizer pouco leite. O que quer dizer muito leite é o casal, principalmente a mulher, querer amamentar, saber amamentar e poder amamentar. Amamentar, portanto, dizem que é um ato de amor e nós também confirmamos, é um ato de amor, mas é um ato que requer muito apoio e ajuda e perseverança das mães. As intercorrências acontecem, só que elas são possíveis de serem sanadas.